para cada um de nós, e que a tua presença ela seja abundante sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós vamos estar aqui falando sobre a conclusão do nosso trimestre, o nosso primeiro trimestre do ano 2020, que nós estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Uma lição que tem trazido grande edificação para a nossa vida espiritual e que eu creio que foi de grande valia todo esse estudo que nós temos aprendido, temos acompanhado esse trimestre, e Deus tem mostrado os seus propósitos para nossas vidas, tem mostrado o objetivo pelo qual nós estamos aqui, que é para glorificar e exaltar o seu nome. Hoje, o nosso tema que nós temos a compartilhar é sobre o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem que nasce em Cristo Jesus, que tem a sua vida alcançada pelo poder do Evangelho, que tem a sua vida transformada pelo poder da palavra, que permite que, pelo Espírito Santo, Cristo, ele seja gerado em seu coração. O textuário, como nós lemos aqui, diz: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Este é o propósito do Evangelho, de transformar a nossa vida para sermos parecidos ou idênticos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática alegrou muito meu coração nesta manhã, enquanto eu estava meditando nessa palavra, aonde ela diz que a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. É uma coisa linda, né? Ele desenfeitar toda a sua glória, esvaziar de toda a sua soberania e descer à terra, para que, assim como nós, ele também viesse ser, para que um dia nós também possamos ser igual a ele. Não é uma coisa maravilhosa? É uma coisa linda de Deus para nossas vidas. O nosso objetivo específico desta lição é apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Pois bem, a nossa introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? O nosso comentarista, ele faz uma pergunta interessante, e ele mesmo diz que, do ponto de vista humano, isto é impossível. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos revela, ela nos mostra que, além disso ser possível, presbítero Raoni, deve ser o desejo do nosso coração. Deve ser uma busca constante por todos aqueles que amam e desejam subir no arrebatamento da igreja, é ter uma vida de plenitude na presença do Senhor Jesus Cristo. Observe que ele diz mais, que se nos valermos de nossas forças, nós jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, a nossa velha natureza, ela renasce para a vida eterna. Veja que o propósito de Deus é que nós o sirvamos, não com apenas de desfrutar das bênçãos terrenas, que são privilégios que Deus nos concede, mas o nosso maior anseio precisa ser uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, nós vamos estar estudando sobre este novo homem em Cristo Jesus, e no primeiro ponto que trata do nascimento do novo homem. Veja que
o nosso primeiro item, ele diz que nós não somos nascido do sangue. Esse novo nascimento, ele não trata de ser nascido do sangue ou da carne, nem da carne. Veja que o que João ele nos apresenta é que esse novo homem, ele é nascido em Cristo Jesus. Ele precisa passar por esse processo deste conhecimento, conforme nós lemos aqui no nosso textuário, que é a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa em Cristo. Esse é o propósito do novo nascimento, nos levar a um conhecimento daquilo que nós somos em Cristo e daquilo que Cristo ele fez por nós. Então, o nosso propósito nesse primeiro item é apresentar a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, operando de uma maneira extraordinária esse novo nascimento. Eu acho lindo que a última parte aí do primeiro tópico, ele diz que ao nascer de novo, o homem ele experimenta um novo Gênesis. Ao nascer de novo, você que está assistindo essa live, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e permitimos esta ação do Espírito Santo na nossa vida, nós recebemos um novo começo, um novo início, uma nova oportunidade de viver uma vida extraordinária na presença do Senhor Jesus Cristo. Essa comunhão ela é restaurada, né? Nós recebemos de Deus a oportunidade de manter um vínculo com Deus, um acesso a Deus. Isso é tão lindo que o novo nascimento, ele não é um mérito do homem, não é um mérito meu, não é algo que eu faça para merecer, mas é algo que Cristo ele fez na minha vida, na sua vida, nos dando esta oportunidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Observe que João, no capítulo de número 1, o versículo de número 13, ele diz que, vamos ler João capítulo de número 1, versículo de número 13, olha aí, versículo 12 e 13, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos abriram o seu coração, ele recebeu de Deus o perdão dos seus pecados. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer em Deus através dos méritos do último Adão, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é extraordinário, nós recebermos este privilégio. A Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos afastados, alienados de Deus, mas através de Cristo Jesus, nós restauramos esta comunhão plena com o Pai Celestial. Glória seja dado ao nome de Jesus. O nosso segundo item, ele diz que nós somos nascidos de Deus. Observe que o ser humano, mediante como nós somos nascidos em Cristo Jesus, nós somos nascidos pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, conforme nós já lemos aqui nessa noite, que precisamos ser nascidos da água e do Espírito, da palavra de Deus, do Espírito operante nas nossas vidas. Assim nós somos nascidos de Deus. Eu acho interessante que para nós existirmos fisicamente, nós precisamos nascer de uma mulher, né? Nós precisamos de pai, nós precisamos de mãe, mas para nascer espiritualmente, para viver espiritualmente, nós precisamos nascer da palavra e do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, aqui a nossa lição, ela revela que o nascimento do novo homem, ele é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus.
nós somos gerados em Deus, nós somos edificados em Deus. E o que eu acho mais lindo, Diácono Júnior, é que Deus, nós geramos Deus em nossa vida à medida que nós conhecemos a palavra de Deus. À medida que nós conhecemos a palavra de Deus, nós damos liberdade para o Espírito de Deus operar na nossa vida. E esse Deus que é tão maravilhoso, que no Antigo Testamento eu acho importante o versículo, Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse Deus tão grandioso que dá proteção no Antigo Testamento, Ele é o Deus que habita nos nossos corações no Novo Testamento. É um Deus que nos torna morada. No Antigo Testamento nós habitamos a sua sombra. No Novo Testamento é Ele quem habita nas nossas vidas, nos nossos corações, através desse novo nascimento em Cristo Jesus. Através desse novo nascimento, do conhecimento da palavra, do conhecimento da liberdade que damos para o Espírito Santo operar na nossa vida, nós tornamos membros da família celestial. Glória a Deus, nós tornamos membros desta família que é gerada em Deus, né? Que está com o propósito de glorificar e de exaltar ao nome santo do Senhor. Presbítero Raul, o senhor tem liberdade para falar tudo o que propôs no seu coração. Diácono Júnior, né? Os companheiros que estão aqui presentes nesta noite. Pois bem, nós não somos nascidos da carne nem do sangue, porque para ser nascido de Deus, nós não precisamos de um parentesco físico, nós não necessitamos, porque nós nascemos espiritualmente e somos vivificados através do Espírito Santo de Deus que opera nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas, mas pelo o sangue de Cristo nós fomos restaurados, nós fomos ressuscitados, e hoje nós temos uma liberdade extraordinária. Você já pensou, meu irmão, você tem a liberdade para chegar diante de Deus, você tem a liberdade para conversar com Deus, assim como Adão lá no jardim do Éden, ele falava com Deus, né? Deus ele se apresentava a Adão, aquela necessidade que Adão tinha de ser visitado por Deus. Aleluia, nós temos essa liberdade também de ser visitado por Deus, e nós desejamos que Deus nos visite. O meu desejo é que Deus visite a tua vida aí aonde você estiver nos assistindo nessa noite, que esta graça de Deus ela alcance a sua vida, meu amigo também que está nos assistindo, e que o Espírito Santo ele opere na sua vida esse novo nascimento extraordinário que está nos proporcionado em Cristo Jesus. Então observe aqui o último parágrafo do segundo item, diz que logo, nascer de Deus é tornar filho de Deus. Olha que coisa extraordinária. Nascer de novo é tornar filho de Deus. O diabo ele destruiu essa comunhão, essa legalidade que Adão ele tinha, que Eva tinha de ser chamado de filho de Deus. E o que eu acho mais importante de tudo isto é que quando o homem cai, Deus ele já tem na sua mente, no seu coração, esse propósito de restaurar o ser humano. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, na verdade, Deus ele fez para benefício meu e seu, aleluia. Tudo que ele proporcionou foi por causa do seu amor extraordinário, como já lemos aqui. Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira que não se pode descrever. Eu acredito que João ele está procurando algo para dizer como é o amor de Deus. E como ele não encontra uma palavra no dicionário para descrever a dimensão desse amor de Deus, ele diz, então Deus amou de tal maneira. Não existe uma palavra para descrever, aleluia. Não existe uma palavra que possa nomear o amor, a grandeza desse amor tão infinito de Deus. E é o que eu ministro ao teu coração nessa noite, que esse amor alcance a sua vida, que esse amor
alcance a sua casa, a sua família, que o amor de Deus, ele seja disponibilizado sobre a tua casa nesta noite, e que venha ser nascido de Deus, aleluia, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, que também alcance esse favor maravilhoso de Deus. Veja que nós não somos nascidos, o crente, o novo nascimento não provém nascido não do sangue nem da carne, porque nós somos nascidos de Deus através do Espírito Santo e através também, aqui, nascido da água. Esse novo nascimento, ele é nascido da água. Que água extraordinária! A Bíblia diz que vós já estáis limpo pela minha palavra. Vós já está limpo pela minha palavra. Observe que esse nascimento, esse novo nascimento, provém de uma vida de meditação na palavra. Eu disse à igreja ali no setor 2, aonde nós pastoreamos, que não há possibilidade de um cristão ele alcançar essa salvação tão gloriosa sem que ele tenha o costume de meditar na palavra de Deus. Eu disse que eu sempre digo que eu não leio a Bíblia por causa que eu sou pastor na igreja que estou, ou por causa que eu tenho uma palavra a pregar, mas eu leio a Bíblia porque ela é o meu alimento espiritual. Nós precisamos de aprender a meditar na palavra de Deus, porque esse novo nascimento que nós recebemos, ele provém, da palavra. Cristo, quando ele diz para Nicodemos a respeito desse novo nascimento, ele diz aqui, no versículo de número 2, diz: este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele está gerando a possibilidade do novo nascimento através da palavra. Que palavra? A palavra que é a verdade. E Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. O que nos leva a esse novo nascimento é o poder transformador da palavra de Deus. Acabou de chegar aqui nosso pastor presidente, seu pastor, glória a Deus, estava em visita e acabou de chegar aqui para a nossa escola bíblica. Então, queridos, eu lhe convido nesta noite. A Bíblia, ela é o nosso manual. Ela é o que nos encaminha a esse novo nascimento. Se você quer uma vida transformada, você precisa criar o hábito de meditar na palavra de Deus. Outro ponto interessante é que esta água fala também do batismo, da necessidade que o homem tem de apresentar esta fé. A Bíblia diz que conhecereis a verdade ela vos libertará. Mas em Marcos capítulo de número 16, versículo 16 diz: quem crê e for batizado, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Observe que João, Marcos, Mateus, Lucas, eles ressaltam muito essa questão de crer. Ele apresenta muito esta questão de ter fé, crer em nome de Jesus. Nós já lemos aqui a referência que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado de filhos de Deus. O homem crê com o seu coração e ele manifesta esta fé que ele recebeu através do batismo. Quando ele desce as águas, ele está manifestando esta fé que ele recebeu pelo poder da palavra de Cristo, que o Espírito Santo, ele operou na sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, para cada um de nós aqui nesta noite. Veja que é importante
que nós cremos com todo o nosso coração, mas o que nós precisamos entender também, que não é o batismo que salva o homem, presbítero Raoni. Não é o batismo que salva o homem. Não é porque eu desci as águas, eu estou salvo e não tem mais porquê. A Bíblia diz que o batismo é a manifestação da fé que eu tenho, que eu recebi Cristo Jesus como meu Salvador. Mas não significa que Ele me salvará, porque o que salva é a fé que nós temos em Cristo Jesus, recebida pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que sentir essa necessidade de dar esse passo, mas nós temos que crer com o nosso coração que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos, é necessário lembrar que o batismo, ele é uma etapa importante na vida do cristão, que é uma maneira de manifestar que nós nascemos de novo, que nós recebemos este privilégio tão extraordinário em Cristo Jesus. Então, o batismo nas águas só tem efeito salvador quando é recebido pela fé. Então, eu te convido a crer, eu te convido a executar esta fé tão extraordinária, porque eu acho lindo que os escritores aos Hebreus, ele escreve no capítulo de número 11, porque nós estamos vivendo um tempo que o que manda é a lógica, o que manda é aquilo que a gente pode apalpar, né? Nós estamos vivendo a síndrome aí de Tomé. Muita gente não crê mais nas maravilhas de Deus, pastor Milton, porque não pode tocar, não pode ver, e por isso não tem fé, por isso não acredita nessas maravilhas de Deus. Mas olha o que é fé, como diz aqui o escritor aos Hebreus nos explicando. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu só tenho fé quando eu acredito que é possível acontecer alguma coisa, sendo que isto eu não me estou contemplando possibilidade de ver, mas pela fé eu creio que Cristo, Ele pode fazer na minha e na sua vida para a glória do nome de Jesus. Esta é a fé que Deus nos convida a ter. Esta é a fé que Cristo Ele nos apresentou. Esta é a fé que nós precisamos guardar em nosso coração, né? Então, nós não somos nascidos nem do sangue nem da carne, mas somos nascidos de Deus, nascidos da água, que é a palavra do Senhor, que opera em nós essa transformação. E como diz a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 12, versículo de número 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que entendimento é esse? Entendimento da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E que vontade agradável, boa, agradável e perfeita é esta? É que eu e você sejamos salvos pela fé em Cristo Jesus. Amém? Que tenhamos esse novo nascimento em Cristo Jesus. Então, o quarto item diz: nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento na nossa vida. Não tem como eu alcançar este novo nascimento sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Hoje à tarde eu conversando com o pastor Milton sobre um novo convertido na nossa congregação, que ele aceitou a Jesus agora no final do ano passado, e ele disse a mim, a semana passada: pastor, eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo, eu não recebi o Espírito Santo, mas eu oro a Deus, eu falo com Deus. E quando ele terminou de falar com lágrimas nos olhos, eu respondi a ele: quando você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, você se tornou morada do Espírito Santo. O Espírito Santo ele já começou a operar na sua vida, passou a ser o templo e a morada do Espírito Santo. A Bíblia também diz, Romanos capítulo de número 8, que nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. E ele faz uma observação, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus não habita em vós, então
vós não sois de Deus. Se Ele não habita, nós não somos de Deus, nós não somos nascidos de Deus. Mas se o Espírito de Deus habita em nossos corações, aleluia, nós temos a liberdade. É Ele quem gera o arrependimento em nossos corações, é Ele quem gera uma vida de busca contínua pela presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, por essa comunhão plena na presença de Deus. Observe que quando o pecador, ele dá lugar para Cristo na sua vida, ele se agarra a Cristo, crendo na morte de Cristo em seu lugar, assim ele assina a sentença de morte para a minha natureza humana. Quando eu nasço, quando o Espírito Santo está na minha vida, quando eu nasci de novo em Cristo Jesus, quando eu dou lugar para esse novo nascimento através do Espírito Santo, eu estou assinando a minha sentença de morte para uma nova vida em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu estou renunciando à minha velha natureza, porque aquele que habita na minha vida, ele me conduz a uma direção diferente, ele me conduz a uma direção extraordinária, aleluia, de uma vida de comunhão com Cristo Jesus. Então, o mais importante, o Espírito Santo, ele vem morar no cristão e produz uma nova vida sem pecado, de dentro para fora. Nós vamos aprender agora sobre isso, porque isso se chama regeneração. E esta regeneração, ela é imediata, pastor Milton? Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo entra, aí a transformação, ela acontece de dentro para fora. O crente vai sentir a necessidade de uma vida diferente, de um falar diferente, de um vestir diferente, de um viver diferente, porque aquele que habita nele, aleluia, ele deseja algo extraordinário, diferente e sobrenatural da parte de Deus. Esse é o meu desejo para o teu coração nesta noite, que o Espírito Santo, ele opere na sua vida, esse novo nascimento, essa comunhão com o Espírito Santo, aleluia, de dentro para fora. O Espírito é o único que tem a capacidade de gerar essa nova vida nos nossos corações. É só o Espírito Santo, não é por mérito nosso, não é pelo quanto nós esforçamos, mas é o quanto nós damos vazão para o Espírito Santo operar na nossa vida. À medida que nós damos liberdade para o Espírito Santo, ele vai operando, e esse novo nascimento, ele vai acontecendo na minha e na sua vida, pelo poder do Evangelho, que gera Cristo em nossas vidas e nos conduz a uma nova vida na pessoa de Cristo Jesus. Pois bem, este novo nascimento, nós vamos falar agora no segundo ponto sobre a justificação do novo homem. O que é justificação? É a declaração que um réu ele dá diante de um tribunal. Observe que eu quero meditar aqui com você nesta noite, que a justificação, ela não nos isenta do pecado. A justificação, na verdade, ela mostra que nós pecamos. Mas só que tem uma coisa extraordinária: a justificação, ela mostra que pecamos, mas ela também mostra que os nossos pelo nossos pecados, um preço ele já foi pago, aleluia. A justificação, ela apresenta ao ser humano o perdão, o preço pelo perdão dos pecados. Quando o diabo ele vem para acusar, aleluia, Cristo ele revela a sua justificação. O preço já foi pago. E aí Paulo ele escreve: quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Se é Deus quem o justifica. Então observe que o novo homem ele nasce através da fé em Cristo, num contexto de injustiça e pecado. O homem ele está inserido no pecado, ele está inserido nas trevas, mas quando ele recebe a Cristo Jesus, aleluia, ele é justificado através do sangue de Jesus Cristo, aleluia. O nosso primeiro item, ele apresenta a inutilidade da justiça humana. Observe aí que o comentarista, ele
ele diz: nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salva nem nos justifica diante de Deus. Observe aí para você ver que coisa interessante. Nossas obras, ainda que boa e aparentemente meritória, não nos salva nem nos justificam diante de Deus. O que eu faço de bom não me justifica. O que eu faço de bom não altera a minha aceitação, porque a minha aceitação não é devido ao que eu faço ou o que eu fiz. A sua e a minha aceitação é por aquilo que Cristo Jesus, Ele fez e opera em nós. Aleluia, amém? Outra coisa interessante é que só existe um meio de obter essa salvação que nos justifica perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimo de Jesus Cristo. É só a fé em Cristo. Eu não sou merecedor do que Cristo fez na minha vida, eu não sou digno do que Cristo Ele fez por mim, mas glórias seja dada ao Senhor, porque Ele olhou para mim com o seu olhar de misericórdia, olhou para você com um olhar de misericórdia, olhou para a sua casa com um olhar de misericórdia, e te chamou, aleluia, e te fez filho de Deus, o Todo-Poderoso, aleluia. Então, queridos, o mais importante que eu preciso entender, e que eu quero que você entenda nesta noite, é que você precisa deixar Cristo operar na sua vida. É que Cristo, Ele operou. O que você é o reflexo daquilo que o Espírito de Deus, Ele opera na sua vida. Se você é uma pessoa crente em Cristo Jesus, tem uma vida de transformação em Cristo Jesus, isto não é mérito seu, é porque eu sou assim ou porque eu sou aquilo, porque é desse jeito, eu faço desse jeito. Não, é porque Cristo, Ele te deu a oportunidade de ser. Porque tudo que somos, nós somos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é por nós, é por Ele, amém? Toda glória e toda exaltação seja dada ao nome de Cristo. A maravilhosa doutrina da justificação. Veja aqui, o segundo item aí disse que ao pecador, melhor dizendo, ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão, é muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completa a situação jurídica do réu. Oh glória, aleluia, aleluia. Veja que a doutrina da justificação, ela não só libera perdão, como ela muda a direção da nossa vida. Aquilo que eu preciso entender é que o que Cristo Ele operou na minha vida, quando Ele me recebeu, os meus pecados foram perdoados. Aleluia. E se meus pecados foram perdoados, não foi pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez em minha vida. E pelo que Ele fez em minha vida, eu preciso conduzir a minha vida da maneira que agrada a Ele. Aleluia. Eu preciso, o que eu faço não é um reflexo daquilo que eu sou simplesmente, mas é aquilo que Cristo Ele é na minha vida. Porque Paulo diz: a vida que agora vivo, eu vivo em Cristo Jesus. Então observe que Paulo, ele está apresentando aqui que se eu quero viver um novo nascimento, uma vida justificada em Cristo Jesus, eu preciso viver uma vida de renúncia. Eu preciso viver uma vida de separação, uma vida de santificação, que nós vamos estudar aqui no terceiro ponto. Eu preciso viver uma vida que chame a atenção de Deus para a minha vida,
porque eu não sou aceito por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez na minha vida. Então eu preciso entender que quanto mais lugar eu dou para o Espírito Santo de Deus na minha vida, menos o mundo terá espaço na minha vida, porque eu fui justificado por Cristo Jesus. Eu tornei uma pessoa justa quando eu aceitei a Cristo. Você tornou uma pessoa justa quando você recebeu a Cristo Jesus como Salvador. Então creia que a sua situação, ela foi mudada, aleluia. O seu pecado do passado foi lançado no mar de esquecimento, e você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como já dissemos, o terceiro item diz que o novo homem, ele é justo a partir da sua conversão. O pecador, ele passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Que coisa extraordinária, pastor Milton. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós recebemos a conversão, quando nós somos convertidos, nós somos vistos por Deus, aleluia, como uma nova criatura, como uma nova pessoa, aleluia. Aí Deus, ele chama nós de filho. Parece que Deus, ele assina, né, o nosso registro de nascimento, a nossa certidão, dizendo, como Pai, aleluia, Deus, Criador do céu, Criador da terra, aleluia. E a partir de agora, o reflexo de Deus, ele passa a transparecer sobre a nossa vida. É o que Paulo, ele nos fala no capítulo de número 3, eu vou ler porque é muito lindo esse versículo. 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 18, olha que coisa extraordinária. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, aleluia. Eu acho interessante que Paulo é com a cara descoberta. Paulo está dizendo, a partir de agora, quando olharem para você, vai ver o Espírito de Deus. Quando olharem para você, vai ver a semelhança do Espírito do Senhor operando na sua vida. Se você pode dar um glória aí na sua casa, com a sua família, porque você é o espelho que reflete a glória de Deus. Aproveite esse momento e glorifique a Deus, porque o Espírito de Deus, ele nos deu esse privilégio de ser parecido com o Deus Santo, Todo-Poderoso, porque Ele nos tornou justo em sua presença. A justiça de Deus, ela opera em minha vida, ela opera em sua vida. Então, aleluia. E Ele diz, dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Aleluia, coisa linda, aleluia. Eu lembrei, enquanto eu falo isso, eu lembrei de Zaqueu. Zaqueu é um exemplo desse homem que busca essa vida de novo nascimento com Cristo, de comunhão com Cristo, porque a Bíblia diz que quando ele procura Jesus, né, Jesus, ele falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para sua casa. E à medida que ele vai andando com Cristo, ele vai sentindo uma necessidade de transformação. Ele vai sentindo uma necessidade de uma mudança de vida extraordinária. Mas só que quem via Zaqueu olhava para Zaqueu e dizia, ele é ladrão, ele é pecador, ele é publicano. E Cristo andava com ele e chamava ele de Zaqueu. Zaqueu significa justo, Zaqueu significa santo. Enquanto o Senhor olhou para Zaqueu, o povo olhava para Zaqueu e dizia, ladrão, dizia, publicano, pecador. Jesus olhava para ele e dizia, justo, santo, desça, porque hoje me convém pousar em sua casa. Você me buscou, agora eu vou para a tua casa. E ele diz, hoje veio salvação a essa casa. Mediante o quê? A manifestação de uma vida transformada pela presença de Cristo Jesus. Que a presença de Cristo transforme a sua vida, que a presença de Cristo transforme a sua família, que a presença de Cristo, ela opere na sua vida nesta noite, esta justificação extraordinária, sem importar
com as condições que viveu, mas com o propósito de uma vida nova e transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Então, queridos, nós entendemos aqui, nesse segundo ponto, que a doutrina da justificação, ela não é alcançada pelos méritos próprios, mas ela é alcançada através do sangue de Cristo, da operação contínua do Espírito Santo, da operação imediata do Espírito Santo na nossa vida mediante a conversão. E o que eu acho interessante no terceiro ponto, para nós aqui partir para o encerramento desta lição, é que Cristo diz, ele diz sobre uma vida de santificação no novo homem. O terceiro ponto da nossa lição, ele fala sobre a santificação do novo homem, uma necessidade que todo homem, que toda mulher precisa buscar essa santificação. Observe que o comentarista, ele diz na introdução aqui desse terceiro ponto, que ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação, ela é um processo de demanda, que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Observe que a santificação, ela não acontece da noite para o dia. A santificação, ela é um processo paciente, operante de Deus na vida do ser humano. Eu acho interessante que Paulo, ele diz assim: não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás de mim ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. O que eu acho interessante é que Paulo estava dizendo: eu não sou perfeito, mas eu vejo uma possibilidade de alcançar essa perfeição. Eu não sou perfeito, mas eu vejo uma possibilidade de alcançar esta vida transformada em Cristo, por Cristo Jesus. Aleluia! Então, o que é essa santificação? A santificação é a ação do Espírito Santo operante na vida daquele que é convertido. A santificação, ela é a ação do Espírito Santo em toda a nossa trajetória cristã. O Espírito Santo vai operando a santificação na nossa vida. Mas o que eu acho interessante, quem pode operar essa santificação é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, ou melhor dizendo, a nossa lição diz que a santificação, como um posicionamento, observe aqui, que para que nós venhamos ter essa santificação e o Espírito Santo ele possa operar na nossa vida, nós precisamos de uma vida separada do mundo. E eu acho interessante, presbítero Raoni, que não há como nós vivermos uma vida de santidade sem uma vida de separação do mundo, e não há como haver uma separação do mundo sem uma vida consagrada ao Senhor, sem uma vida de consagração a Deus. Não é possível ter santificação sem separação, e não há possibilidade de haver separação sem uma vida de consagração na presença de Deus. Pastor, o que é ser consagrado ao Senhor? É ser entregue de forma total, é ser entregue de uma maneira completa a Deus. Eu acho interessante que Cristo, ele diz assim: quem quiser vir após mim. Ele não disse que você é obrigado, que eu sou obrigado. Ele diz: quem quiser vir após mim, tem um preço a pagar. Renuncie-se a si mesmo, né? Renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Observe que Jesus, ele está dizendo: você não é obrigado, mas se quiser vir, você precisa se esvaziar de ti para se encher de mim. Aleluia, né? Você precisa se esvaziar de quem você é para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque essa vida de separação precisa ser uma vida de consagração a Deus. Agora observe o que Paulo escreve no capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo
de número 17 e 18, e o capítulo 7, versículo 1. Olha o que Paulo fala: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Olha que coisa linda a promessa de Deus: e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filha, diz o Todo-Poderoso, o Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia. Ele diz: tem um preço, tem que separar, pelo que sair do meio deles. Você não precisa ser igual ao mundo, você não precisa proceder igual o mundo procede, porque você está aqui, mas você pertence ao céu, aleluia. Nós estamos aqui por passagem, porque o nosso destino é uma eternidade com Cristo Jesus. Então sai, aparta desse mundo e consagra-se inteiramente a Deus, e Ele será para ti Pai, aleluia, e vós sereis filhos e filha. Quem está falando não é qualquer um, é o Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia, aleluia, louvado seja o nome. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui, aleluia. Meu corpo está arrepiando, porque essa santificação, ela está disponível para aqueles que desejam, querido. Mas esse desejo aqui não é um desejo natural qualquer. Não é aquele negócio, não, eu sou crente. Não é aquele desejo assim, eu vou na igreja. Não. Esse desejo aqui, ele precisa ser de um coração contrito, de um coração realmente que deseja Deus. Observe que essa santidade, eu aprendi algo interessante sobre essa santidade, que não é aquilo que eu quero que Deus faça na minha vida, mas é aquilo que Deus quer, aleluia, na minha vida, aleluia. O que Deus está dizendo sobre esse processo de santificação é isto: quanto mais você dá lugar para Deus, menos do mundo terá na sua vida. Quanto menos do mundo eu terei na minha vida, mais eu terei de Deus na minha vida. Quanto mais você menos tem do mundo, mais de Deus você terá na sua vida, aleluia. Porque Deus, Ele quer que nós nos entregamos a Ele. Deus quer que nós nos oferecemos a Ele. Tudo o que nós fazemos ainda é pouco, aleluia, porque o Espírito de Deus, Ele nos conclama nesta noite, Ele nos conclama nesse tempo de crise, que nós precisamos exercer uma fé convicta de que Cristo está na nossa vida. Que nessa última hora nós precisamos mais do que nunca estar ligado ao trono de Deus. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, aleluia. Ele está dizendo: aparta desse mundo, separa desse mundo e consagra-se a mim, porque eu quero refletir a minha glória na sua vida, de glória em glória, aleluia, de dia após dia. Eu quero refletir a minha presença sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, aleluia, porque a santificação, ela é um desejo do coração de todos nós. Versículo 1 do capítulo 7 de 2 Coríntios diz: ora, amados, nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia! Que nós venhamos cada dia aperfeiçoar essa santificação. Pastor, é algo que nós precisamos tomar iniciativa. Deus, Ele opera, mas é nosso proceder, é nossa vivência. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa nesta noite tocar o nosso coração para esta busca constante. E Ele disse: buscai, aleluia, e me achareis, quando buscar de todo o coração. Não é de meio, não é de todo, é completo. Então consagra-se, aleluia, porque
na santificação, o novo homem, a palavra de Deus, ela é imprescindível. Eu já disse aqui, não tem como viver uma vida de santidade na presença de Deus sem a meditação na palavra. Nós precisamos amar a palavra, nós precisamos desejar a palavra, nós precisamos mergulhar na palavra, porque ela é a linha de orientação para uma vida próxima de Deus, para uma vida de comunhão com Deus. E a Bíblia diz que, pois, a lição diz, pois, que nos conduz ao ideal cristão, a perfeição e a santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. O terceiro item, para concluirmos, diz: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Quanto mais nos santificarmos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. É o que Paulo ele conclamou à igreja aos Coríntios: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluia. Você tem em quem se espelhar. Então olhe para isso e conduza de acordo com aqueles que se aproximam de Deus, não com aqueles que te afastam de Deus. Procure pessoas que têm uma comunhão mais íntima com Deus para te ajudar, e dessa maneira você alcançará também esta vida de santificação e novo nascimento. Aproxime-se de pessoas que podem te acrescentar e não te diminuir. Porque esta é a observação aqui, que Paulo diz: sede meus imitadores. Você tem pastor para imitar, você tem esposa de pastor para imitar, você tem dirigentes de oração, tem obreiros leais que conduzem a sua vida a Deus. Então, já que você deseja isso, imite assim como eles imitam a Cristo Jesus. Não queira ser igual ator, jogador, igual atriz, igual fulano. Não, seja imitador daqueles que desejam uma vida de santidade na pessoa de Cristo Jesus, e assim você também terá uma vida próxima de Cristo. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Aleluia. Esta é a vontade de Deus, que eu e você tenham uma vida santa, conforme diz Pedro: sede santo, porque o vosso Pai, aleluia, é santo. Oh, glória a Deus. Que esta santidade seja o anseio nosso nessa última hora. Como diz o comentarista, que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Então, queridos, que Deus possa acrescentar na sua vida, que o Espírito de Deus ele possa acrescentar na sua vida, que o Espírito Santo de Deus ele possa operar esse novo nascimento. Eu deixo aqui esse conselho a você nessa noite, esta palavra de reflexão a você. Abra teu coração para o Espírito Santo de Deus. Viva uma vida de renúncia e consagração ao Senhor, uma vida separada deste mundo. Dessa maneira você cada dia será transformado de glória em glória, à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Porque como diz João, assim como Ele é, nós, aleluia, o veremos assim como Ele é. Nós um dia também seremos, e o nome do Senhor